O que é meeiro e o que é herdeiro? Olá, tudo bem? Vamos falar de uma curiosidade, uma dificuldade em que eu verifiquei assim, com esses concursos, com as aulas, com as perguntas. O que é meeiro e o que é herdeiro? Gente, isso tem uma grande dificuldade. Eu acho que é porque as pessoas fazem confusão quanto aos institutos. Quando a gente fala de meeiro, a gente fala do Instituto de Direito de Família, né? Das famílias, porque a gente está falando independente do falecimento. Então, por exemplo, na comunhão parcial de bens, quando eu tenho um casamento, comunhão parcial de bens, tudo que se constitui dali em diante é dos dois, independente de um falecimento. Por exemplo, se houver um divórcio, metade é de um, metade é do outro, porque é isso que diz o Instituto, ok? Então, quando eu tenho, nesse mesmo regime, um falecimento, o que vai acontecer? A pessoa, o homem faleceu, a mulher ficou, ela é meeira. A mulher faleceu, o homem continuou vivo, ele é meeiro. Então, eu tenho a metade, que é do meeiro, e o que eu vou fazer, o inventário, que é a herança, é da outra parte, dos 50%. Aí sim vai para a herança, vai para o herdeiro. Então, o meeiro é aquele que tem direito. Ele não vai pagar imposto sobre aquilo, porque ele é meeiro, é direito dele, independente do falecimento do seu companheiro, ou do seu marido, ou da sua esposa. Então, ele é meeiro. O que fica, os outros 50%, é que vai se fazer o inventário, é que se trata da herança. E aí, obviamente, precisa analisar cada regime de bens. Não é assim, igual para todo mundo. Do artigo 1829 do Código Civil, ele fala assim: a sucessão legítima refere-se na ordem seguinte. Inciso 1º, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3, ao cônjuge sobrevivente. 4, aos colaterais. É o artigo que estão querendo alterar com a mudança do Código Civil. Estão querendo tirar a parte da herança do sobrevivente. Mas eu vou falar sobre um resumo do 1829, que vai ajudar muito nessa tabelinha que vai aparecer para vocês, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: se o bem é comum entre o sobrevivente e o falecido, não há que se falar em herança, e a gente tem o quê? A meação. Esse sobrevivente, ele é apenas meieiro. Mas se eu tenho bens particulares, aí eu tenho esse sobrevivente como herdeiro. Então, esse é um ponto do 1829. Importante dizer que, nesse caso, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, ele concorre com os descendentes. Quando a gente fala do inciso do cônjuge ou companheiro concorrendo com os ascendentes, isso independe, tá? Bens comuns, particulares, regime de bens é independente, tá? Também do 1829, explicando e resumindo 1829. E se o sobrevivente, se o falecido não tiver deixado nenhum descendente, nenhum ascendente, o sobrevivente fica com tudo, independente do regime de bens. Então, isso aqui é um resuminho do artigo 1829, que deixa um monte de gente com a cabeça doida.